Senhora presidente, senhora vereadora, demais vereadores, cumprimentar aqui os representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos sindicatos do funcionalismo público e, da mesma forma, deixar meus cumprimentos aos representantes da imprensa. Nós, no início do ano, senhor presidente, senhora presidente, nós dizíamos aqui da preocupação de nós termos uma representação política forte, tanto no Estado quanto a nível federal. Até mesmo porque nós sentimos no dia a dia, do trabalho junto ao governador do Estado, junto ao governo federal, a dificuldade que Brusque tinha para acarrear recursos em função da falta de uma forte representação do nosso município a nível do Estado e a nível federal. E isso realmente fez com que Brusque ficasse à margem de uma série de recursos, vereador Marcos, que poderiam ser aportados aqui, mas foram aportados por outra região, porque essas regiões possuem, hoje ainda, uma representação política muito forte. E a gente sabe que uma representação política, com os deputados junto ao governador do Estado, realmente tem muita força e podem trazer muitos recursos para o município e para a região. E nós dizíamos da preocupação do número de candidatos que possivelmente poderiam se apresentar aqui na cidade. Nós pedimos na oportunidade, falamos na oportunidade, que muitos poderiam se despir da vaidade e pensar um pouco mais na cidade, porque se agisse desta forma, nós hoje poderíamos sim ter uma representação forte a nível do Estado. Até porque teve 2 ou 3 candidatos que faltaram poucos votos para se eleger e infelizmente não se elegeram. Não importa o partido, não importa o partido, são partidos diferentes. Mas que nós poderíamos ter até 3 deputados. Mas nós dizíamos que o ideal para Brusque seria 2 candidatos a deputado estadual e 1 candidato a deputado federal. Eu não tenho dúvida que nós elegeríamos os 2 estaduais e 1 federal. Isso eu não tenho dúvida. Mas, claro, como foi dito aqui, eu concordo também, nós vivemos num país democrático. A democracia tem que ser respeitada. E claro que nós temos que respeitar a vontade de todos os candidatos. Mas nós temos que entender que 9 candidatos, 8 ou 9, se não me falha a memória, a deputado estadual, 10 candidatos a deputado estadual e 6 ou 7 a federal, realmente é demais aqui para o nosso município. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento rapidamente. Deputado estadual, nós tínhamos 60 mil votos. 43 mil votos foram feitos pelos candidatos de Brusque e 17.300 para candidatos de fora, que representou 17,5%. Para deputado federal, 58 mil votos, 25.593 para os candidatos de Brusque e 32.450 para candidatos de fora, representando 56%. Então, vejam que o percentual de votos bons aqui no município já deixa claro que, pela votação que os candidatos fizeram, nós tínhamos, sim, possibilidade de hoje termos 2 ou 3 deputados estadual eleitos e, possivelmente, um deputado federal. Então, claro que nós temos que parabenizar todos que foram candidatos, exercendo a democracia, isso tudo nós entendemos. Penso que todos foram bem, fizeram uma votação, individualmente falando, uma votação razoável, que realmente esteve a contento dos candidatos, mas nós pensando da forma geral, pensando em termos de município e de região, realmente nós perdemos e perdemos muito, perdemos feio. Se antes nós com um deputado, que na verdade muitas vezes deixava muito a desejar, mas tínhamos um deputado, era difícil. Imaginem agora, nós sem um deputado sequer, sem uma representação política a nível do Estado e a nível federal. Então, realmente, isso nos preocupa.
né? Porque Brusque é uma cidade que está em franco desenvolvimento. Nós não podemos abrir mão, né? Abrir mãos de recursos, né? Que tem que retornar para o município, de uma forma ou de outra, tem que retornar. Mas aí falam mais alto as representações políticas. O sul do estado, por exemplo, tem 6 ou 7 deputados eleitos. Então, realmente, estão errados ou não? Estão certos? A região está certa? Votou nos seus candidatos, tem 6 ou 7 deputados estaduais, e claro que a representação é muito forte, e os recursos são uma quantidade maior carreados para aquela região. Blumenau da mesma forma. Blumenau é uma cidade, por exemplo, que não abre mão de nada. Nós teríamos aqui a Academia da Polícia Militar para ser instalada em Brusque, foi instalada em Blumenau. Por quê? Porque Brusque não tem representação política. Nós teríamos que ser Brusque, ser referência para tratamento oncológico, mas não podemos, é Blumenau. Por quê? Porque Brusque não tem representação política. E nós sabemos que tudo passa por uma decisão política. Tudo passa, nós sabemos disso. E se tudo passa por uma decisão política, nós teríamos que ter o cuidado de ter uma representação política, para que Brusque não ficasse à margem de todo esse processo. Mas, infelizmente, nós ficamos pior do que estávamos anteriormente. Ficamos pior em termos de município, em termos de representação. Então, isso realmente nos preocupa, né? Mas eu só estou fazendo essa pequena reflexão, realmente para ratificar o que nós dizíamos lá atrás. E o que nós dizíamos lá atrás aconteceu. Aliás, não precisa ser muito esperto para saber isso, todo mundo já, ao ver o número de candidatos, já sabia, que mais ou menos isso ia acontecer. Que talvez elegesse um, e aquele que a gente achava que ia se eleger, acabou não se elegendo também. É uma pena, sinceramente é uma pena. Brusque deveria ter os seus representantes, mas infelizmente, não teve essa representação, em função dessas circunstâncias que nós apresentamos. Espero que isso sirva de lição para todos nós, que nas próximas eleições nós tenhamos a capacidade de sentar com os partidos, as agremiações políticas, e de comum acordo lançar os candidatos, o número de candidatos suficientes para ter chance de chegar e representar a nossa cidade a nível do Estado e a nível federal. O meu partido, por exemplo, o PSD, nós conversamos e não lançamos candidato. Sim, mas vocês não tinham interesse? Tínhamos, sim, nós tínhamos interesse em ser candidatos também. Mas com um percentual tão grande de candidatos, não havia a mínima possibilidade de qualquer um chegar na Assembleia. Então, nós optamos em não lançar nenhum candidato, eu apoiei os candidatos aqui de Brusque, apoiei os candidatos aqui, não apoiei candidato de fora, muito embora o vereador Marcos tenha razão, eles vêm aqui, buscam os votos, mas nós também, os nossos candidatos também vão em outros municípios buscar os votos. Para deputado federal, para vocês terem uma ideia, como eu já falei aqui, 32 mil votos foram para deputados federais de fora. Eles não estão errados. Eles vêm aqui buscar o voto. Se conseguem buscar, parabéns para eles. Nós, eleitores, é que temos que ter a consciência de votar nos nossos candidatos aqui de Brusque. E da região, claro. E nós vimos agora que não só Brusque, a nossa região toda, com exceção de Blumenau, que elegeu, acho que 2 deputados ou 3, nós não temos nenhum deputado, nenhuma representação política. E isso realmente é muito triste, mas que realmente sirva de exemplo, sirva de lição a todos, para que na próxima a gente faça as coisas da maneira que tem que ser feito. E ao encerrar, quero mais uma vez cumprimentar a todos que foram candidatos, pela coragem também de ser candidatos, mesmo assim, tiveram a coragem de ser candidatos, que muitas vezes o candidato é criticado, mas é criticado por aquele que não tem coragem de ser, de colocar o seu nome à disposição. Porque quem quer mudar, quem quer mudança, tem que também apresentar o seu nome para ajudar a mudar. Porque só querer que os outros mudem também não está correto. Era essa a reflexão que nós queríamos fazer
no dia de hoje, presidente. Obrigada, vereador Ivan. Devidamente inscrito, concedemos a palavra ao vereador Marcos das